Bom dia, queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aqui quem vos fala é o pastor Mesaque, a paz a todos. Estamos hoje no nosso segundo dia de exposição do livro do Êxodo e hoje meditaremos no capítulo 5, 6 e 7. Ontem nós terminamos a meditação do capítulo 4, quando Moisés e Arão demonstrou aos hebreus ali os milagres que o Senhor concedera a eles, e os hebreus adoram ao Senhor porque o Senhor veio ao seu socorro. Agora, com o apoio dos hebreus, Moisés e Arão, no capítulo 5, eles se dirigem a primeira vez a Faraó. E quando eles vão lá e diz a Faraó que o Senhor havia falado com eles e que Faraó deveria liberar todos os hebreus para um caminho de 3 dias no deserto para oferecer sacrifício ao Senhor, nós vemos o desdém que Faraó faz ao Senhor e diz assim: de maneira alguma eu vou liberar vocês. E Faraó, acusando eles de ser preguiçosos, de estar ociosos, que não era uma verdade, porque eles, como escravos, estavam trabalhando muito. Faraó fala: agora vai ser retirada a palha que nós fornecemos e vocês mesmos vão buscar a palha, porque a palha era misturada com o barro para dar resistência aos tijolos. E dava muita resistência porque servia como se fosse uma fibra para travar ali o barro. E era fornecida pelos egípcios. Então, pelo motivo de Moisés e Arão ter ido falar com ele para liberar o povo, ele julga levianamente que eles estavam ociosos e fala: vocês vão produzir a mesma quantidade de tijolos, porém não será fornecido a vocês a palha. Vocês mesmos vão atrás das palhas, vão buscar aonde tiver e vão produzir a mesma cota. Como isso era impossível e por 2 dias seguidos não conseguiram produzir a quantidade de tijolos que era a cota diária, então agora os capatazes eram hebreus escolhidos pelos funcionários, pelos servos de Faraó, para tomar conta dos hebreus, e era como representante, eles respondiam pelo povo diante desses funcionários, desses servos de Faraó. E esses capatazes hebreus estavam agora sendo açoitados, espancados, porque os hebreus não estavam dando conta de produzir a mesma cota por conta da falta da palha, agora ordenado por Faraó. Então eles vão até Faraó, os capatazes, para que eles possam pedir que Faraó tenha compaixão, porque eles estão sendo espancados e eles não têm culpa, porque quem parou de fornecer a palha foi os próprios egípcios. E foi aonde que Faraó revelou a ele que, na verdade, vocês estão ociosos, vocês querem essa história de sacrificar, então voltem, trabalhem, não será fornecido, e reafirmo, eu quero a mesma quantidade. Então os capatazes entendem que o que está ocorrendo é porque Moisés e Arão foi falar com eles. Então, quando ele está saindo ali daquele encontro com Faraó, os capatazes, eles encontram Moisés e Arão, que já estava esperando realmente para conversar com eles, e ele se dirige a Moisés e Arão dizendo assim: olha, que o Senhor os julgue, porque desde que vocês vieram aqui e falaram com Faraó, ele só tem pesado a mão sobre nós, é como se vocês tivessem dado uma espada nas mãos deles, nas mãos de Faraó, para que ele viesse nos espancar. Então Moisés se dirige ao Senhor e ele indaga ao Senhor, fala: Senhor, por que o Senhor nos enviou? Porque desde o momento que nós viemos aqui, Faraó tem fustigado este povo e o Senhor de forma alguma os libertou. Então Moisés indaga ao Senhor porque ficou agora preocupado com aquele aperto que Faraó trouxe sobre o povo, se já não bastasse já a escravidão e o trabalho forçado que eles tinham. Agora no capítulo 6, o Senhor responde à oração que Moisés fez nos últimos versículos do capítulo 4. Então ele chega a Moisés respondendo assim: olha, agora você verá o que eu farei a Faraó. Pela minha mão poderosa ele os deixará ir, por minha mão eles os expulsará do seu país. Eu sou o Senhor. E agora o Senhor fala para Moisés sobre a história dos seus antepassados. O Senhor se dirige dizendo assim: aparecia a Abraão, a Isaac, a Jacó como o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas agora pelo meu nome, o Senhor, que eu não me revelei a eles e eu me revelo a vocês agora como o Redentor. A partir de agora nós vamos ver nas traduções o nome Jeová, que nós não vemos antes. Algumas traduções usam este nome, pode ser que você esteja lendo
você se identifique aí. Então o Senhor está dizendo para Moisés: eu estou me revelando a vocês mais profundo no sentido de redentor do que me revelei a eles. O Senhor lembra a Moisés agora a aliança que ele tinha estabelecido com Abraão, Isaque e Jacó, sobre herdar a terra de Canaã, onde eles viveram como estrangeiro, e o Senhor começa a trazer agora para Moisés como uma pregação, como uma palavra para gerar fé, porque Moisés ficou com a sua fé abalada no final do capítulo 4. Então o Senhor fala: olha, diga ao povo de Israel, eu vou livrá-los, eu vou tirá-los aí dessa imposição de trabalho dos egípcios, eu vou libertá-los, eu vou levar eles para a terra que eu prometi aos seus antepassados. Acreditem que vocês vão herdar a terra, vocês vão entrar, porque eu jurei com as mãos levantadas a Abraão, Isaque e Jacó, e eu darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. E quando Moisés pega essa palavra que ele recebeu do Senhor, que o encorajou, e leva aos israelitas, eles estavam tão sem esperança, porque o faraó havia aumentado o esforço de trabalho sobre eles, a tirania sobre eles, que eles não conseguiram dar ouvido a Moisés, eles não conseguiram crer naquela palavra que Moisés estava ali entusiasmado por ter ouvido do Senhor tão detalhadamente o que o Senhor estava para realizar na vida daquele povo que estava vivendo como escravo. E o Senhor volta a falar a Moisés que ele deveria ir falar com o faraó, dizer essas palavras que o Senhor tinha dito a ele, mas Moisés se dirige ao Senhor contestando assim: Senhor, o meu povo, os israelitas, que acreditam no Senhor, que conhecem as promessas, eles não me dão ouvido, eles não conseguem acreditar, mesmo conhecendo as promessas, todas as histórias de Abraão, Isaque, Jacó, eles não conseguem crer no que eu tenho dito. Como eu falarei a Faraó e ele me ouvirá? Eu tenho dificuldade na fala e o Senhor sabe disso. Então o Senhor foi mais enfático no versículo 13, você vê que ele ordena a Moisés e Arão que falasse tanto aos israelitas como ao Faraó, rei do Egito, quais eram as ordens que o Senhor tinha dado para que eles tirassem do Egito os israelitas. Do versículo 14 ao versículo 25 agora, nós vamos ver que ele vai trazer aqui o autor a genealogia. Ele não fala de todos os filhos de Jacó, ele enfatiza 3 filhos, ele fala sobre Rúben, Simeão e fala sobre Levi. E a ênfase está sobre Levi, que era a linhagem sacerdotal, e ele traçando toda essa linhagem de Levi, ele chega em Arão e Moisés, que eram irmãos, e cita no versículo 26, foi a este Arão e a este Moisés que o Senhor disse: tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. E Moisés, no versículo 30, volta a indagar o Senhor dizendo: como o faraó me dará ouvidos se não tenho facilidades para falar? Então no capítulo 7 o Senhor volta a responder a indagação do último versículo do capítulo 6. E agora vocês vão perceber que Moisés vai indagando ao Senhor, o Senhor vai trazendo respostas e palavra a Moisés. Cada hora ele vai escalando mais para que Moisés possa entender e crer definitivamente na missão que o Senhor colocou sobre ele. No versículo 1 do capítulo 7, o Senhor diz que estaria colocando Moisés num posto de Deus sobre Faraó e que Arão seria como o seu profeta. Então Moisés, como Deus, com a autoridade do Senhor sobre Faraó, ele falaria a Arão e Arão falaria ao Faraó. E o Senhor continua falando a Moisés e revela que ele endureceria o coração de Faraó, mesmo que ele multiplicasse ali os sinais e as maravilhas que ele executaria no Egito. Sendo assim, o Senhor fala que eles não ouviriam Moisés e Arão. Então o Senhor colocaria sua mão sobre o Egito, sua mão poderosa, e o juízo viria sobre os egípcios, até que o seu povo fosse liberto. Então todos os egípcios saberiam que o Senhor era o Senhor verdadeiro, através de suas maravilhas e através da libertação do povo. Agora Arão e Moisés, sobre esta palavra do Senhor, e o Senhor também havia falado para que eles apresentassem aqueles milagres que o Senhor concedera a Moisés e diante ao povo, para que eles apresentassem a Faraó. Então, chegando diante de Faraó, eles jogaram ali a sua vara no chão e ela se transformou em serpente.
Rapidamente Faraó pediu para que os seus magos viessem ali, e os dois chegaram, fizeram também alguma magia que era de costume deles, e jogaram também as suas varas. Cada um jogou sua vara, as duas ao chão, e elas também se transformaram em serpente. E naquele momento a serpente que havia sido transformada pela vara de Moisés, ela engoliu as duas outras serpentes e voltou a se tornar vara. Então as varas dos mágicos ali sumiram. Mas mesmo assim Faraó não deixou que o povo saísse e endureceu ainda mais o seu coração. E o Senhor volta a falar a Moisés e fala: amanhã desce às margens do rio Nilo, porque Faraó descia sempre ali pela manhã, e aguarde ele lá. Então quando o Faraó desceu nas margens do rio, Moisés estava lá e disse a Faraó: olha, o Senhor disse que você deveria libertar o povo, você não libertou o povo, então você se obstinou, endureceu mais o seu coração em relação ao que Deus tem falado com você. Você verá o que Deus vai fazer agora. Então ele pegou a vara, Arão pegou aquela vara de Moisés que havia sido transformada em serpente no dia anterior e estendeu sobre as águas do rio Nilo, sobre as fontes, os açudes, e elas se tornaram em sangue. E após elas se tornarem em sangue, aqui nós vemos que até as vasilhas, aquelas águas que estavam reservadas nas casas, que estavam dentro de vasilhas de pedra, de madeira, de barro, de prata, se tornaram também sangue. Isso durou por 7 dias, e aqui conta que os peixes morreram e aquilo começou a trazer um mau cheiro terrível no Egito. Mas o detalhe é que o rio Nilo, para eles, era um Deus, o Deus que trazia ali para eles tanto a água para beber, para os animais e para eles, para o plantio. Então era fonte de vida. Agora a fonte de vida cheirava morte, cheirava podridão, porque o Senhor havia trazido essa primeira praga sobre o Egito. Porém, nós vemos que assim como o Senhor estava escalando, quando ele falava com Moisés e Arão, ele ia virando as páginas e demonstrando sempre coisas novas a eles. Nós vemos que no Egito também não foi diferente. O primeiro milagre ali da vara se tornar serpente, também os magos fizeram a mesma coisa. A serpente da vara ali de Arão engoliu as outras duas. Agora, quando eles transformam a água em sangue, os magos também pegaram uma água e fizeram a mesma coisa. Então você vai percebendo que o Senhor estava confrontando, assim como ele estava confrontando a Moisés a crer, a ter fé no Senhor e na tua palavra, ele estava também confrontando agora. Primeiro o faraó imaginava: o que vocês fazem, nós fazemos também. E o Senhor, ele foi escalando também com eles, e duraram 7 dias essa praga no rio, que a água se tornou em sangue. Nós vemos aqui no versículo 25 dizer sobre isso. Queridos, e assim nós finalizamos a nossa meditação no dia de hoje. E eu queria deixar para a meditação de vocês, assim como o Senhor foi tratando com Moisés, estava tratando também com o Egito. Com Moisés e os hebreus ele estava tratando, porque quando Deus exibe o seu poder, para Israel seria demonstrado, eles conheceriam através da redenção. E o Egito também conheceria o Senhor através do juízo. E da mesma forma o Senhor sempre escala conosco, o Senhor nos leva a degraus, a patamares para nós conhecermos ao Senhor. Nós vemos que quando Jesus chegou ali naquele poço e falou com a samaritana, você percebe que o Senhor também, ele não foi direto ao ponto com ela. Ele foi conversando, e até que ele chegasse ao ponto de dizer para ela: disseste bem, você não tem marido. E ali o Senhor toca num ponto assim importante para que aquela mulher desse ouvido a Jesus. E o Senhor também faz assim conosco, igual estava fazendo com Moisés e com o Egito. Então que você venha crescer no Senhor, através de ouvirmos
a tua palavra, através de nos envolvermos com a palavra do Senhor, que vai gerando fé em nossos corações, de nós passamos a conhecer ao Senhor. E você vai ver que daqui um pouco na leitura que estamos fazendo, Moisés já não indaga mais o Senhor como estava indagando, porque através da comunhão com o Senhor e os feitos do Senhor, Moisés vai passando a mudar também a visão dele sobre o Senhor, e a fé de Moisés vai se transformando através dessa convivência, dessa comunicação, e vendo o que Deus estava fazendo. E que você também possa a cada dia conhecer a palavra do Senhor, e você possa crescer em graça, em conhecimento, e que você possa ter uma fé também, quando nós vemos a Bíblia falar que a fé deve ser como um grão de mostarda, ela não deve ser pequena como um grão de mostarda, ela deve ser como um grão de mostarda, que embora seja muito pequena, ela se torna no maior dos arbustos. Então a nossa fé, ela deve crescer, ela deve ser pequena no início, mas ao ser exercitada, ao ser regada com a palavra, regada quando nós ouvimos ao Senhor, quando nós oramos, quando nós aumentamos a comunhão com Ele, ela deve crescer de sobremaneira, assim como a semente de mostarda cresce. Amém, queridos? Que Deus os abençoe. Tenham um dia abençoado, uma boa meditação na palavra do Senhor, e amanhã estaremos aqui juntos novamente, se o Senhor permitir. Fiquem todos com Deus.